tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre os caboclos nas religiões de matriz africana, né? Quem são esses espíritos que tem muito a ver com o movimento, tem muito a ver com a busca, que tem muito a ver com a coragem, que tem muito a ver com a convicção, né, de que somos todos aí parte de uma única natureza e que estamos todos relacionados e que a nossa relação, né, com os animais, com os vegetais, com a fauna e a flora tem que ser uma relação, né, de completa harmonia. Vocês sabem que a Umbanda, né, eu já falei isso em outros programas, ela nasceu no ano de 1908, quando o médium Zélio Fernandino de Moraes recebeu pela primeira vez um espírito chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas. Já acontece a história algumas vezes, mas tem um detalhe importante, né? Quando ele incorporou esse espírito pela primeira vez no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1908, lá na Federação Espírita, né, do Rio de Janeiro, o caboclo se apresentou, né, o espírito se apresentou como o Caboclo das Sete Encruzilhadas, só que os médiuns kardecistas, né, que estavam presentes viam que esse espírito se apresentava, né, a forma dele naquele momento também como um padre, né, como um religioso católico. Então ele passou a mensagem como Caboclo das Sete Encruzilhadas, mas os médiuns videntes, né, que tinham clara evidência, viam o espírito de um padre. E aí que veio a história de que esse Caboclo das Sete Encruzilhadas se apresentava com aquele nome, mas ele tinha sido, na última encarnação, o padre Gabriel Malacrida. Esse padre Gabriel Malacrida, ele teve uma importância muito grande no cristianismo do Nordeste, né, e do século XVIII. Depois ele voltou para Lisboa, era um padre português, se eu não me engano. E aí ele previu, inclusive, o terremoto de Lisboa, né? E esse terremoto destruiu uma grande parte, não é, da capital portuguesa, né? Foi um terremoto que marcou a história. E aí ele acabou sendo preso, julgado e até morto pela Inquisição, considerado aí um feiticeiro, porque ele teve essa profecia, ele teve essa evidência. E anos mais tarde, né, séculos mais tarde, ele volta aí no plano espiritual para dar início a essa religião que nós conhecemos como Umbanda. O que é interessante nesse ponto, e eu chamo a atenção, é porque eu vivo repetindo isso, mas sempre tem, né, ouvintes novos e muitas pessoas interessadas na religião. E um dos fundamentos que a gente precisa lembrar a todas as pessoas que estudam, né, mediunidade e também o espiritismo de um modo geral, é que os espíritos podem assumir a forma e a identidade que eles quiserem, né, desde que, obviamente, já tenham um domínio mental, um controle mental. Não é todo espírito que consegue. Tanto que, se fosse assim, né, muitos deles não se apresentariam com as formas deformadas que tem por conta do padrão vibratório que carregam, né? Esses espíritos mais atrasados, esses espíritos mais ignorantes, que não têm o domínio, né, o controle mental, eles não conseguem mudar a aparência deles. Então aquilo que a gente vê é aquilo que eles vibram, né? Tanto que vocês já devem ter visto várias vezes que tem pessoas, aquelas imagens, né, na internet circula, que às vezes você pode achar uma pessoa maravilhosamente bonita no físico, mas se você olhar o espiritual dela, o espírito é meio deformado, porque carrega, né, uma série aí de defeitos, de vícios, vibra muita raiva, muito ódio, muitas mágoas. Porque, obviamente, né, aquilo que nós vibramos, aquilo que nós pensamos, acaba construindo o nosso corpo e construindo também, né, nosso corpo astral, acaba manifestando no corpo físico e também construindo a nossa realidade. Então, uma vez que a gente entende que os espíritos têm e podem assumir a forma que eles quiserem, desde que eles tenham o conhecimento para isso e que tenham o domínio mental, esses espíritos de luz, esses guias, eles podem se apresentar, né, nos terreiros e nos centros kardecistas com diferentes formas, né? Então você veja, por exemplo, que o mentor do Chico Xavier, Emmanuel, apesar de ter tido muitas encarnações
depois que ele reencarnou como senador romano na época do Cristo, ele ainda assim assumiu as feições, assumiu a forma física, né, quando ele se apresentava para o Chico e para os outros médiuns, do senador romano. O Divaldo Pereira Franco, outro grande médium baiano, também a sua mentora, se apresentava como Joana de Ângeles, né, a forma de uma freira. É óbvio que no plano espiritual ela não precisava assumir forma de uma freira, né? Ela poderia assumir a forma que ela quisesse, assim como Emmanuel poderia assumir a forma que ele queria. E na Umbanda, esse padre, Gabriel Malacrida, que foi um padre muito importante na história do Nordeste, como eu falei para vocês, e também foi o padre que previu o terremoto de Lisboa no século XVIII, preferiu assumir essa forma, né, de um índio, né, de um caboclo, para ocultar, né, a sua personalidade. E isso é muito interessante, porque a gente vê, estudando Kardec, e eu sempre recomendo, não importa se você tem religião ou não, mas se você quer entender sobre mediunidade, Kardec, as obras de Allan Kardec sempre são um farol importante. Mostrava o seguinte, que os espíritos, os espíritos de luz, eles não precisam se esconder atrás de nós, eles não precisam mostrar os nomes, né? Essa é uma coisa de vaidade, né? Você veja que você pode ter tido uma encarnação muito importante na outra vida, e hoje você carrega isso e aquela encarnação não vai fazer sentido nenhum. Você pode ter sido uma nobre europeia e você não vai poder usufruir de nada do que foi daquela vida. Hoje você está aqui no Brasil e você tem que aproveitar as situações, né, e as condições que a vida te oferece. Então os espíritos, eles não estão muito preocupados com nomes, né? Tanto que quando você começa a ver médium, né, em centro espírita ou em terreiro, que começa a toda hora só traz, nas comunicações, traz nomes muito pomposos e começa a desconfiar, né? O importante de uma mensagem, o importante de uma incorporação é o teor de luz que aquele espírito está passando. Então, se você traz uma mensagem que reconforta, uma mensagem, uma receita, né, que pode ajudar a pessoa numa cura, apoiar uma pessoa numa cura física, se traz uma mensagem que ilumina, traz consciência, incentiva a prática do bem, da justiça, do amor, da fraternidade, é isso que importa e é isso que vai determinar o tamanho da grandeza do espírito, não a assinatura que ele dá para a mensagem. Então, uma série de espíritos, muitos deles de muita grandeza, de muita luz, de muita sabedoria, de muito conhecimento, optaram, desde 1908, em incorporar em vários terreiros, mesmo nos centros kardecistas, com a forma de ex-escravos, né, dos pretos velhos, com a forma de índios, caboclos, com a forma de crianças. Não é? Isso não significa que eles tenham tido a última encarnação como índio, como pretos velhos ou como crianças, né? Assim, morreram como crianças. Não, eles podem escolher aquela forma para passar algum tipo de mensagem. E não raro, a maior parte dos pretos velhos e desses caboclos foram grandes nomes, inclusive da ciência em alguma encarnação. Poderiam ter sido médicos, cientistas, mas eles escolhem essa forma anônima justamente para não despertar, não é, a vaidade nos médiuns e também fazer com que o que fica importante é a mensagem e o trabalho que eles fazem, não a assinatura, não a grife, né? Grife em francês é assinatura, por isso que a gente fala aqui uma marca, né, uma roupa com grife, é uma roupa com assinatura. Então, para esses espíritos, pouco importa se eles querem se apresentar com o nome de João, de Antônio, de José, de Ricardo, de Veridiana, ou então de Aimoré, Pena Verde, o que importa é o trabalho que eles fazem. Aliás, eu vi um vídeo super interessante essa semana no YouTube, vou compartilhar lá no meu canal, Portal dos Espiritualistas, de um médium que diz o seguinte, que os maiores inimigos do Espiritismo e da Umbanda não são os irmãos das outras religiões que atacam. Os maiores inimigos dos espíritas e dos umbandistas, no geral, né, os kardecistas e os umbandistas, não é de jeito nenhum os espíritos das sombras que querem atrapalhar um trabalho de luz e de cura. Os maiores inimigos, né, dos espiritualistas como um todo, não for só de espírita ou de kardecista, de umbandista, somos nós próprios, né? É a nossa vaidade, é a nossa
a nossa maneira equivocada de buscar muito mais status do que a verdade da natureza. E os caboclos vêm justamente com essa ideia, não é, como eu falei para vocês, de trazer coragem, de trazer força e de trazer conexão com a natureza. Caboclos, na Umbanda, eles são divididos em duas linhas, né? Os caboclos de pena, que nós chamamos, aqueles caboclos indígenas, e os caboclos boiadeiros. E aí, só aqui um detalhe, eu vou sempre falar de Umbanda, mas lembre-se que no kardecismo também aparece os índios, né? Eu venho eu fui criado também, embora hoje esteja na Umbanda, tenha sido iniciado no Candomblé, mas a minha infância, minha adolescência foi toda no kardecismo. E no Centro Espírita Irmã Sheila, a presença dos índios sempre foi muito forte, né? Como mentores, Estrela da Manhã, Cacique do Amor. Da mesma maneira, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, né, tem lá o Espírito de Brogotá, que foi aquele compositor Carlos Gomes, não é, que escreveu a ópera O Guarani. E a gente tem também outras sociedades espíritas de trabalho com muita luz, que atende muitas pessoas, por exemplo, a Casa do Caminho, da Safrater, que tem um mentor chamado Itaporã, que é um índio. Então, a presença dos índios também está muito forte no kardecismo. Então, mas eu estou me referindo aqui à Umbanda, mas isso também se estende muito aos espíritas kardecistas, porque a presença de índios também se faz, como eu falei, sempre firme nos trabalhos espirituais. Então, a gente tem lá os caboclos de pena e os caboclos boiadeiros. Os caboclos de pena, eles usam, né? Cada um deles tem lá o nome, segundo uma tradição deles. Pode ser Aimoré, mas muitos deles usam também nomes que a gente chama de falanges, né? Então, por exemplo, caboclo ventania, caboclo flecheiro, né? Caboclo pena branca, caboclo pena azul, caboclo pena verde. E esses nomes, eles identificam muito o tipo de trabalho, não é, que esses espíritos fazem, e mais do que isso, quais elementos da natureza que eles manipulam com maior sabedoria. Então você veja, um caboclo ventania é um caboclo que manipula as forças do orixá Yansan Oiá com muita propriedade, né? Então é um caboclo que pode ajudar muito em questões respiratórias, é um caboclo que pode ajudar muito na expansão, né, de negócios, na expansão de trabalho, que pode ajudar muito no universo da comunicação. Você pode ter uma cabocla Jurema, que é muito ligada às matas, e ela é muito ligada, por exemplo, a trabalhos relacionados à cura. Você pode ter uma cabocla Jandira, que tem uma ligação também muito forte com Iemanjá, e pode ajudar você a lidar com questões de maternidade, pode ajudar você com questões de criatividade. Então, quando você vê esses caboclos, eles ajudam a lidar, não é, com determinadas características e determinados problemas. É como médicos na Terra, né? Todo médico vai resolver uma série de problemas, mas cada um deles tem uma determinada especialidade. Vibe Mundial.